Muito obrigado, é um prazer participar aí com vocês dessa primeira edição do ano aí de 2019 do Web Seminário, né? Estamos aqui direto da sede do Olist, aqui em Curitiba, para trazer uma série de dicas aí bem práticas e úteis para todos os lojistas aí que vendem marketplace, que vão começar a vender em marketplace, que às vezes tem algumas dúvidas sobre como fazer um cadastro, como criar um bom anúncio, e para entender um pouquinho de como que isso pode ajudar na performance nas vendas em marketplace também, né? Quero apresentar o Igor. Igor, né, o Igor ele é jornalista, né, economista, especialista em inovação. Muito bom, Igor. Sempre bom ter pessoas assim, né? Hoje ele atua na equipe de marketing lá do Olist, que é, para quem não sabe, né, uma das maiores startups brasileiras que oferecem ali uma solução de gestão de performance para venda nos principais marketplaces aqui do Brasil, né? Igor, fala um pouquinho sobre você, né? E aí daqui a pouco a gente já entra. Antes, só deixa eu dar mais um recadinho aqui. Gente, ConSchool, né? Não posso deixar de falar da ConSchool, né? Uma escola de negócios digitais com cursos de marketing digital, e-commerce e mídias sociais, né? Eu quero já lançar aqui, neste começo desse nosso webinar, uma condição especial que a gente tem na ConSchool. Então, todos os cursos da ConSchool aqui, a gente está com 25% de desconto até o dia 28 e depois eu falo um pouquinho mais sobre esses detalhes. Igor, por gentileza, vamos lá. Isso aí, eu também já fiz curso da ConSchool aí, eu recomendo aproveitar essa função aí, vale muito a pena. Legal. Bom, hoje eu cuido aqui da parte de marketing do Olist, né, ajuda a fazer todo o processo aí de divulgação da plataforma, atração de novos lojistas. O nosso grande objetivo aqui é simplificar, descomplicar e gerar o máximo de performance possível para todo lojista que quer vender nos maiores marketplaces do Brasil aí, né? Quer ter um pouco mais de visibilidade, quer ter reputação lá dentro, quer gerenciar tudo em uma só plataforma e estar em vários canais. O Olist oferece toda essa solução. É uma plataforma muito robusta. Hoje a gente tem mais de 4.500 lojistas das mais variadas categorias que estão vendendo com a gente aí. A gente também tem uma condição especial para quem está participando aqui do webinar, né? A gente tem aí 10% de desconto. Quem aguentar a apresentação aqui for com a gente até o final, no final eu dou um linkzinho aí que mostra o caminho para ter acesso a esse desconto aí de 10% para vender pela nossa plataforma. Bacana, muito bem. E bom, gente, todo mundo sabe hoje que Marketplace é uma das ferramentas mais importantes para quem vende pela internet, né? Não adianta a gente entrar e vender apenas o nosso negócio. E é cada vez mais interessante a gente entrar nesses diversos marketplaces que existem por aí. Agora, entrar por entrar é a pior coisa, né? A gente tem que entrar e fazer uma gestão otimizada e centralizada. Quando a gente fala de Marketplace, surgem inúmeras dúvidas e a gente puxou um recorte aqui. A gente vai falar especificamente sobre cadastro de produtos, né? Então, como que a gente pode cadastrar produto da melhor maneira possível e conseguir muito mais resultado, não é isso, Igor? Exatamente. Bacana. Quando você entra no Marketplace, ele te dá uma visibilidade, reputação, performance e tudo mais. Mas para isso você precisa corresponder também, né? Muito Se você bem. não tiver um anúncio lá, um bom catálogo, um produto posicionado, um produto que siga depois as regras de SEO, que você consiga buscar esse produto fácil, achar as categorias, você vai estar no espaço que tem muita visibilidade, mas você não vai aparecer. Exato. Parece um paradoxo, mas é o que acontece se você não investir no seu catálogo. Tem muita gente que acha que simplesmente entrando no Marketplace já é a salvação do negócio, né? Vai vender pra caramba, quando o contrário é que você tem que trabalhar muito para isso, né? Exatamente. O modelo de Marketplace está ficando muito popular hoje em dia, né? Houve um período aí logo no começo em que às vezes você não tinha nem concorrente atuando. Hoje em dia vários lojistas às vezes estão vendendo o mesmo tipo de produto. E aí, como é que você faz, né? Como é que você faz para se diferenciar, aparecer lá dentro, ter visibilidade, né? O catálogo, um bom cadastro, um anúncio de qualidade é às vezes o primeiro passo para você conseguir essa visibilidade estar lá dentro, né? Porque daí sim você consegue explorar todos os recursos que o Marketplace te oferece. E aí sim você consegue transformar isso em venda, né? Que acho que é o grande objetivo de todo mundo que está aqui, está querendo vender em Marketplace, né? Perfeito. Igor, só um ponto, por favor. Se você conseguir, aumenta um pouquinho o áudio do seu microfone, vê se você consegue aí. O pessoal está falando que está um pouquinho baixo, tá? Perfeito. Talvez você deixar um pouquinho mais perto aqui também já ajude. Isso, talvez já melhore, né? A gente está aqui dando uma olhadinha, tem só um pequeno delay, a gente vai dar uma olhada para ver. Bom, muito bem. Você preparou um material, né, para a gente conversar. Quer já passar aí com seus slides? Preparei sim, Vamos lá. Tem um materialzinho bem bacana aqui, eu vou compartilhar com vocês. Bacana. Deixa eu só aumentar um pouquinho tudo aqui para ter certeza que vai dar certo, pessoal. Ouve bem. E a gente vai começar. Perfeito. Compartilhar a tela aqui com vocês. Isso.
Todo mundo está conseguindo ver os slides bem? Está carregando aqui, mas eu imagino que já apareceu, né? Vamos lá, dá para ver já. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar para a gente aqui no Instagram, a gente vai passar para o Igor no final. Né? Quem está acompanhando a gente também pela transmissão no desktop, pode deixar também as dúvidas ali. E a gente vai dando uma olhadinha no áudio, sempre falar perto do microfone, tá? Por favor. E aí, beleza, podemos seguir. Perfeito, então está aparecendo o slide certinho, né? Então, como a gente já tinha adiantado, o tema hoje é cadastro de produtos no Marketplace e as táticas para ter sucesso, né, nas vendas aí em Marketplace. Só para resumir um pouquinho da nossa agenda, como é que vai ser essa conversa hoje, né? Por que catálogo é tão importante, né? Por que o consumidor se preocupa tanto com o catálogo, né? Para isso, a gente vai mostrar alguns dados aqui que falam do perfil do consumidor online atual, como é que ele se comporta e onde é que o catálogo entra nesse processo de compra. Depois nós vamos ir para o catálogo, para o cadastro propriamente dito, né? Falar como que se faz um cadastro bem feito aí. Lembrar que um cadastro eles faz uma vez só, bem feito, para não ter erro depois. Depois a gente avança um pouquinho e mostra que não só acaba com o catálogo. A gente vai falar um pouquinho de sortimento, como ter o portfólio também vai ajudar você a vender mais, né? Ter um portfólio amplo, ter um portfólio completo. E aí, para fechar, a gente vai fazer um resuminho de como funciona o fluxo de cadastro e publicação, que a gente sabe que é bem comum aí. Às vezes o lojista publica o produto dele, mas não consegue ter a visibilidade do produto no canal, não sabe o que aconteceu, fica um pouco confuso. Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Ok. Começando, vamos falar um pouquinho de perfil do consumidor. Compra online hoje, por que o catálogo é importante para ele? Será que o problema não é o nosso? O mais recente oficial que a gente tem aí é que mais ou menos 27 milhões e 400 mil pessoas fizeram compras online aí no primeiro semestre de 2018. Né? O consolidado do ano de 2018 ainda não saiu, mais se estima aí, são mais de 50 milhões de pessoas comprando online. Esse número ele vem crescendo substancialmente ano a ano, tem muito mais gente comprando online. E esses consumidores que estão chegando, eles estão fazendo uma jornada de compra muito mais sofisticada, né? Antigamente você tinha um perfil de consumidor que era muito sensível a preço, apenas olhava o preço, fazia uma pesquisa ali. Nem todo tipo de consumidor confiava em comprar às vezes online por questão de dados pessoais, por questão de costume mesmo, mas isso está mudando, né? A gente tem a geração dos millennials, por exemplo, que está chegando para fazer consumo online, né? Essa geração está completando aí 18, 19 anos, tem uma relação com a internet muito diferente, com o consumo também muito diferente. E aí o processo de compra dessa geração é muito diferente, né? É um público mais focado em informações, riqueza de detalhes, conhecer o produto em detalhes antes de fazer a compra online. Para isso, ele observa detalhes como vídeos, reviews, avaliações, reúne o máximo de características e informações sobre o produto antes de efetivar essa compra. Isso vem se refletindo com a própria relação com os e-commerces, né? Esse é um dado dos Estados Unidos muito interessante. Hoje em dia, o que você imagina? O consumidor quer fazer uma compra online, ele vai lá, abre o buscador da preferência dele, geralmente o Google, digita o produto e começa a pesquisar informações sobre aquele produto antes de ir para o e-commerce e fazer a jornada de compra. Esse número dos Estados Unidos mostra que isso está mudando. Lá fora, a maioria das buscas com intenção de compra, ou seja, o consumidor quer comprar um produto, ele vai fazer uma busca online e ele começa direto no e-commerce, nesse caso a Amazon. Ele vai direto na Amazon, busca direto na Amazon, que já é o lugar onde ele vai fazer a compra. Lá ele já busca as informações, lê os reviews, lê a descrição do produto, lê as fotos e muitas vezes compra por lá. Ou seja, isso faz com que a gente tenha hoje em dia um consumidor que ele é muito mais imediatista, muito mais dinâmico e muito mais detalhista, né? A jornada de compra dele é muito mais minuciosa, né? Ele quer ter informação. Ô Igor, desculpa te interromper, só um minutinho por gentileza. Tem algumas pessoas aqui falando que ainda não estão conseguindo ouvir. Pessoal, vamos lá. Tem uma pessoa aqui no nosso chat falou que conseguiu, aumentando o som do computador, deu para ouvir, né? Outras pessoas acabaram falando aqui que não. Tem uma pessoa falando que não dá para ouvir nada. Você não ouve nem a mim ou só o Igor? Como é que tá, gente? Deixa eu só ver aqui, confirmar com o pessoal, tá, Igor? Por gentileza, só um minutinho. Vou até fechar a apresentação aqui, que deu uma olhada na minha live. Isso, bacana. Ó, o Anderson falou, aqui tá tudo ok com vídeo e áudio. Pessoal, aí ó, o Anderson falou que tá ok, só o Igor falou que não, ouvindo os dois perfeitamente. Olha aí, então. Ó, por mim está ok, aumenta o volume do computador que vai. Boa tarde, tô ouvindo bem, a Carla falou. Só o Igor falou que não, o Igor tá ruim, Igor tá anônimo, tem outra pessoa ouvindo os dois, o volume tá no máximo. Desliga o microfone do host também. Vamos lá, o meu som tá no máximo, não consigo, qualidade ruim aqui tá tudo ok.
Às vezes a conexão também, né, pessoal? Às vezes dá uma olhadinha aí, às vezes... Pode ser a conexão também, pode ser a conexão também. A gente tá vendo aqui, gente, só um minutinho, então vamos lá. O do Igor, pelo jeito, tá um pouco mais baixo, né? Pessoal do Instagram, como é que tá? O meu tá legal e o dele tá meio baixo, disse aqui o Edi. No Instagram vai ser um pouquinho diferente, sabe por quê, pessoal? Bem perto do celular aqui, né? E o áudio que vocês estão ouvindo é aqui do Igor também. Deixa só a gente ver aqui uma outra forma. Ó, falou que tá muito próximo da sua roupa, Igor. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos dar uma olhada aí, pessoal. Tá bom, vamos testar aqui. Vamos continuar testando aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, Igor, vamos continuar. Se você puder falar um pouquinho mais alto, tá bom? Claro. E aí eu tô acompanhando, viu, pessoal? Tô acompanhando com vocês aqui também no nosso chat, tá bom? Tem uma galera dando feedback aí que o áudio tá bacana, que dá pra ir. Vamos continuar assim pra gente não atrasar muito, tá bom? E aí vocês vão continuar dando pra gente esse feedback também. Igor, mais uma vez, peço desculpa se você conseguir, né, continuar ali, só falando um pouquinho mais alto. Vamos tocar, tá bom? Perfeito. Se tiver alguma dificuldade aí, pode interromper, vamos falando que não tem erro. Beleza. Vamos aqui para a apresentação. Só lembrando o raciocínio que a gente estava fazendo, né? Que é essa questão do consumidor, né? Hoje em dia ele está muito mais detalhista, imediatista, focado no detalhe do produto, ele quer ter todo tipo de informação que ele precisa antes de efetivamente fazer a compra. E como é que você resolve isso? Como é que o lojista, o dono de e-commerce resolve isso? Ele precisa dar informação detalhada, porque isso vai transmitir a credibilidade que a loja precisa, é isso que vai dar confiança para o consumidor efetivar esse processo de compra propriamente dito, certo? E a grande realidade hoje no Brasil é que a gente ainda precisa melhorar muito nessa questão de cadastro de produto e de catálogos. Existe um estudo bem interessante que foi feito aqui no Brasil, que é o EQI, é o E-Commerce Quality Index, que é um estudo feito pelo pessoal da NET. Eles analisaram aí 57 e-commerces que representam aí mais ou menos 60% do faturamento do e-commerce nacional e 2 milhões de páginas de produto. O que eles observaram basicamente? A navegação para chegar nesse produto, se existe lá um caminho, uma jornada, categorias, filtros e tudo mais. Título desse produto, como é que está o título desse anúncio no marketplace, no e-commerce. A descrição desse produto, como é que esse produto está descrito. Imagens, as fotos do produto e a satisfação de compra do consumidor. Eles fizeram uma escala de 0 a 10 e na média de todos esses e-commerce, a nota é 5,32. Quer dizer, se fosse uma escola, a gente não teria passado de ano no quesito catálogo, que é um dos pontos básicos aí para se vender online. Porcentualmente, a questão é mais alarmante ainda, né? A conclusão que eles citam é essa: 72% das lojas online não atendem os requisitos mínimos para ter uma experiência de compra de qualidade básica. Ou seja, nós não estamos nem falando de uma jornada super sofisticada, repleta de informações, aquele catálogo bonito, com vídeo, com ângulos, com aplicação, com demonstração que às vezes a gente vê em grandes e-commerce. Não, aqui a gente está falando do básico. Menos de 1/3 dos e-commerce estão entregando hoje uma experiência básica completa que siga esses requisitos de navegação, título, descrição, imagens e proporcione uma boa experiência de compra, né? Isso mostra que se você conseguir fazer um bom catálogo, nem que seja ali o arroz e feijão, no catálogo, você já está tendo um resultado que vai te colocar acima da sua concorrência, vai te colocar acima da média e vai contribuir para que você consiga ter um desempenho aí muito melhor, beleza? Vamos começar então, né? O que é esse cadastro? Como é que se define esse cadastro aí ideal de produtos para cumprir esse requisito aí que o consumidor exige, né? O primeiro ponto é entender, se você está falando em marketplace, que os marketplaces possuem regras particulares de cadastro de produto. Às vezes, o que você consegue fazer no seu e-commerce próprio, às vezes, o que você consegue fazer num marketplace específico, às vezes, num site de classificados, por exemplo, você não consegue replicar em todos os marketplaces. Isso se traduz em questões, por exemplo, abreviatura, termos em caixa alta, palavras inteiras em caixa alta, caracteres especiais, às vezes um asterisco, às vezes você colocar um link, questões assim você não pode colocar. Pelas regras desses canais. Então, entender essas regras é o primeiro passo para você criar um bom cadastro. Além disso, você precisa entender das questões de SEO, né, que é a otimização para os mecanismos de busca. Esse catálogo tem que seguir essas regras dos canais, mas não pode dificultar a busca para o seu produto. Tem que ser um produto encontrável, tem que corresponder a uma busca que o consumidor faria. Como é que o consumidor quer comprar o seu produto? Como é que ele vai buscar? Esse é o exercício que você tem que fazer. E assim você começa a criar esse catálogo, focando na regra do canal e no posicionamento no SEO. Tá? Fazendo um pouco mais desse exercício, né? Vamos um pouco mais a fundo. O que o consumidor buscaria nessa jornada aí de compra online?
A primeira coisa é pensar no título com palavra-chave, que seriam as palavras-chave que o consumidor vai buscar. A gente tem uma formulazinha aqui, que ela não é uma fórmula exata, mas ela é uma ótima referência para você testar, por exemplo, nos seus produtos e entender se está fazendo sentido ou não. O que seria um bom título? É um título que tem o nome do produto. O que é esse produto? É um fone de ouvido? É um celular? É um cartão de memória? É um computador? Então, isso precisa estar no título. Além disso, precisa ter a marca, né? Se é um produto hoje que tem várias marcas, o consumidor ele vai querer um produto Y da marca X, você precisa colocar a marca. O modelo é muito importante, né? Principalmente para esses itens que tem um sortimento muito grande. Você tem vários modelos de câmera fotográfica, você tem vários modelos de celular. Então, você precisa ter uma referência mínima ali no título que diferencie esse produto, essa marca, dentro do portfólio de modelos dela. E aí, depois disso, você pode colocar algum outro atributo relevante que seja aceito no título e alguma outra palavra-chave que complemente essa busca, né? Sempre manter essa regra de ter um pouco de profundidade, ter as palavras-chave que correspondam a essa questão da busca e que permita aí um trabalho de SEO, que permita um posicionamento, né? Aqui a gente tem um exemplo do jogo de cama, né? Você pode colocar jogo de cama de cetim, mas, por exemplo, cadê a marca? Cadê detalhes desse produto? Qual que é o tamanho da cama que ele serve? Do que ele é feito esse jogo de cama, né? Esse título ideal aqui que a gente colocou como exemplo mostra isso em detalhes. Então você tem um jogo de cama, do tamanho king size, o tecido é cetim, a marca é essa que está escrita, e ainda tem alguns detalhes ali de cor e peças que você pode colocar. Isso torna o processo de seu produto ser encontrado pelo consumidor muito mais sofisticado e completo, tá certo? E o que é importante também, na hora que você for selecionar essas palavras-chave que vão compor o seu título, você precisa buscar aquilo que a maioria dos consumidores procuraria, né? Não adianta você usar um sinônimo muito sofisticado ou um tipo de palavra-chave que não é o perfil que o seu consumidor buscaria, porque aí ninguém vai achar. Como é que eu defino essa palavra-chave? Aqui tem um bom exemplo, que é uma imagem do Google Trends, né? Você vai lá, acessa o Google Trends, que nada mais é do que uma representação do padrão de busca do consumidor nos buscadores, né? O Google Trends mostra como é que o consumidor, como é que as pessoas em geral buscam determinada coisa. Você pode comparar. Por exemplo aqui, jogo de panelas, conjunto de panelas, né? Você quer vender um kit de panelas, tem mais de uma panela. Qual que é a palavra certa? Qual que é a palavra ideal, né? É jogo ou é conjunto? Você bota as duas opções no Google Trends, ele vai te dar um gráfico, a linha maior vai ser aquela que tem mais volume. Nesse caso aqui, jogo de panelas é muito mais buscado do que conjunto de panelas. Se você for criar um anúncio no Marketplace, jogo de panelas tem que ser a palavra-chave que você vai usar. Se você usar conjunto de panelas, você já está afetando, impactando menos pessoas logo na largada, logo nesse início da jornada de compra, beleza? Criado o título, selecionado o nome, a palavra-chave. E, Igor, também tem um ponto importante, né? Só fazendo um adendo aí, é uma dica muito boa essa, e às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Isso aí tem tudo a ver com SEO também, né? Uma vez tinha uma aluna que, eu até conto para alguns dos meus alunos, que é o seguinte, tinha uma aluna que vendia um produto que era um vestido longo para festa, e o nome do produto era Vestido Mariana. Mas o que significa Vestido Mariana na prática, né? A grande pergunta é, a pessoa que vai para o Google pesquisar o seu produto, o que ela vai digitar na busca, né? E essa ferramenta que você trouxe aí é sensacional, muito bom. Pois é muito comum, né? E o que geralmente acontece, né? O dono de loja, o dono de e-commerce, o lojista, ele vive aquilo ali, né? Ele entende tudo sobre o segmento dele, ele entende tudo sobre o produto dele. Às vezes, para ele faz todo sentido aquela palavra-chave, né? Às vezes, para essa sua aluna, o vestido Mariana fazia todo sentido para ela, né? Mas não é ela que compra, né? Ela está vendendo. Então, ter essa visão do ponto de vista do consumidor faz toda a diferença para conseguir essa visibilidade, né? Tá, eu sou entendido no assunto, para mim faz sentido, mas será que é um leigo no assunto? Pega alguém que não entende nada do seu produto, por exemplo, a gente vai sugerir esse exercício no final. Pega alguém que não entende nada, que nunca nem viu sua loja e pergunta, faz sentido para você? Como é que você compraria esse produto? Como é que você procuraria esse produto no buscador, por exemplo? E aí você vai ter algumas pistas, alguns indícios, que depois você pode refinar, procurando aqui no Google Trends, enfim, entendendo o padrão de busca dos canais, e aí você vai otimizando. Bom, achamos o título, achamos aí o primeiro conjunto de palavras-chave que representa esse produto, né? Já é um bom começo, porque é o que o consumidor vai buscar lá no Marketplace. Ele vai abrir a barra de busca, vai digitar essa palavra-chave, vai chegar no seu produto. Beleza. Ele achou seu produto. E agora? Ele vai começar a decidir se ele compra ou não. Um dos fatores que vai influenciar essa decisão de compra é a descrição. Como é que se faz uma boa descrição?
algumas coisas fazem diferença, né? Algumas coisas aqui são regras dos canais, outras são sugestões para melhorar aí o posicionamento do seu produto. Palavras inteiras em caixa alta, né? Às vezes hoje tem essa tentação, que é criar um texto mais comercial. Não pode, não é recomendado. Criar todo o anúncio em caixa alta, por exemplo, também não pode, não é aceito. Você só pode usar essas palavras em caixa alta se for alguma sigla muito específica, uma marca muito específica, por exemplo, assim, Anvisa, Inmetro, ou uma marca, por exemplo, a Aetna. Aqui se aplica a mesma regra do título, de não utilizar caracteres especiais, então esses exemplos aqui, arroba, asterisco, exclamação, percentual, sinais de pontuação pouco usuais. Isso você não pode usar na descrição também. E a descrição, vocês precisam lembrar que numa loja virtual não tem lojista, não tem atendente, né? Para tirar a dúvida do consumidor, por exemplo. Um marketplace específico permite que você mande perguntas, mas a maioria dos marketplaces não permite esse campo de perguntas, ou seja, o consumidor não vai ter com quem interagir no momento da jornada de compra dele. Ele não vai ter para quem perguntar, produto é assim, produto é assado, como que se resolve esse problema? Com a descrição. A descrição precisa antecipar as possíveis dúvidas do cliente e responder essas possíveis dúvidas, né? Dando as características do produto, informando casos de uso, dando informações detalhadas sobre o produto, para que o consumidor não tenha essa dúvida. Além disso, a descrição não pode ser usada nos marketplaces como um ponto de tráfego para o seu site, como um ponto de divulgação da sua loja. Você está no marketplace para vender os seus produtos, não para divulgar a sua loja diretamente. Então, você não pode colocar na descrição site, links para a sua loja, telefone da sua loja, nada que leve o consumidor a talvez querer comprar o produto diretamente no seu e-commerce e não no marketplace, porque os próprios canais não aceitam isso e o seu anúncio não vai ser publicado se você colocar esse tipo de informação. Tá? Um ponto importante da descrição é a ficha técnica. Muita gente se confunde, né? A descrição é a ficha técnica é a descrição? Não, a ficha técnica ela é parte da descrição e ela tem uma função muito específica que é servir aos filtros do marketplace, né? Vamos usar o exemplo do celular, por exemplo. Hoje em dia você tem celular com diferentes câmeras, com diferentes capacidades de armazenamento, com diferentes tamanhos de tela. O consumidor ele pode simplesmente chegar lá no marketplace e digitar celular. E depois ele vai filtrando. Eu quero um celular com uma memória de tantos gigabytes. Eu quero uma câmera de tantos megapixels. Ele vai clicando naquela barra lateral, geralmente do lado esquerdo, e colocando esses filtros que ele quer. Esses filtros são processados pela ficha técnica. Aqui a gente tem um exemplo de parte da ficha técnica. Então é preciso preencher a ficha técnica também. Colocar no mínimo o dado de fabricante do produto, mas colocar outros dados também, outros atributos, né? E você replica esses dados na ficha técnica na descrição. Não há problema em fazer isso também. Tá? Mas a ficha técnica é um ponto muito importante, principalmente para esses produtos que têm uma grande diferenciação, características muito específicas. Isso faz parte da descrição e muitas vezes o consumidor ele olha a descrição, lê e vai na ficha técnica para ter certeza de que o produto é aquilo mesmo. Um ponto importante, né, sobre descrição e cadastro de produtos, né? É preciso entender que tem alguns itens que são controlados, né? Tem venda controlada. Alguns nem podem ser vendidos, mas outros podem ser vendidos online. E esses que podem ser vendidos, você precisa deixar claro que você tem a permissão e que esse produto pode ser vendido. 3 casos muito comuns: Inmetro, Anvisa e Anatel. Anatel são produtos que envolvem radiofrequência, telecomunicações. Então, um conversor digital, um aparelho celular, eles precisam cumprir as regras de telecomunicações do Brasil. E aí você precisa informar que esse produto tem um registro na Anatel, por exemplo. Anvisa geralmente está relacionado a medicamentos ou produtos derivados, por exemplo, um suplemento, um cosmético, um produto para pet shop, por exemplo. Também, você precisa informar os dados que confirmam que você pode vender esse produto online. E o Inmetro são focados na segurança do consumidor, né? Então, brinquedos, itens para criança, por exemplo, ou produtos de uso, por exemplo, um pneu, produtos eletrônicos, por exemplo, um secador de cabelo, uma chapinha, alguma coisa assim, né? Isso precisa constar no seu cadastro, precisa constar na sua descrição também, tá certo? Bom, a gente falou do título, a gente falou da descrição, né? O consumidor já achou o seu produto, ele está lendo as características desse produto, mas qual que é a grande vitrine dos marketplaces? São as fotos, né? O consumidor não pode tocar seu produto no e-commerce, você não pode ver ele de perto, ver ele com realidade, né? Então, a foto vai ser o caminho para esse consumidor ter uma noção se aquele produto é o que ele está buscando, corresponde ao caso de uso que ele quer, satisfaz a expectativa dele e tudo mais, né?
As fotos têm algumas características e algumas exigências dos canais também. Aqui a gente colocou uma média, tá? Pode ter canal que seja um pouco mais tolerante quanto a alguns desses atributos. Mas, no geral, se você seguir esse caminho aqui, você vai ser aceito em todos os canais. Primeira coisa, foto tem que ter fundo branco, fundo neutro, fundo transparente, né? Que permita ver o produto em detalhes, que não tenha nenhum outro elemento que chame a atenção, e que não pareça uma foto amadora também, né? A foto precisa ser profissional, tem que ter uma qualidade profissional. A foto precisa ter uma dimensão grande. Por que essa dimensão é importante, né? Porque quem compra em grandes e-commerce sabe que existe aquele recurso do zoom, né? Você clica, por exemplo, na foto, ou você simplesmente coloca o mouse em um ponto específico do produto e ele dá um zoom. Por que esse zoom é importante? Vamos supor que você está vendendo, por exemplo, um computador, e o consumidor ele quer tirar a prova, por exemplo, de quantas portas USB tem esse notebook, por exemplo. Ele vai lá e vai achar uma foto do ângulo do notebook, que tem aquele... mostra as portas USB, ele vai dar o zoom para contar, por exemplo. Ou ele quer ver um detalhe de cor, um detalhe de acabamento. Esse super zoom que os canais permitem vai ajudar ele a tirar essa dúvida e fazer a compra. Mas, para isso, a foto precisa estar em alta resolução. Ô Igor, uma pergunta aqui, né? Aproveitando já a deixa da foto. Claro. É possível, a gente pode colocar marca d'água? Quem pergunta aqui é a Carla, né? Pode colocar a foto com marca d'água? Isso é muito comum. Essa é uma dúvida muito comum que a gente recebe. O que costuma acontecer? No e-commerce próprio, às vezes o lojista coloca uma marca d'água. Alguns sites de classificado, por exemplo, aceitam que o lojista coloque marca d'água. Se tratando de marketplace, não pode. Não pode. A foto precisa ter só o produto, nada mais. Tem casos específicos que você pode colocar situações de uso, a gente vai falar daqui depois, mas no geral não pode marca d'água. Você não pode colocar nenhum tipo de inserção, por exemplo, assim, produto exclusivo, últimas unidades, oferta, nada disso pode. O produto tem que ser branco, transparente, sem nenhum tipo de inserção. Então, resumindo, a marca d'água não pode fazer nenhum tipo de intervenção. Aqui eu coloquei mais alguns exemplos. Textos, fazer alguma montagem, logotipo. Às vezes o produto tem dimensões, por exemplo, assim, né? Um produto que você quer mostrar que a largura é tanto, a altura é tanto, o comprimento é tanto. Às vezes o lojista fica tentado a querer fazer uma intervenção na imagem ali e colocar, né? Ele coloca um risquinho, coloca os valores, isso também não pode. Tá? Se tratando de marketplace, não pode. E se o produto tiver variação, você não pode colocar no mesmo anúncio todas as variações de cor ou modelo. Você tem que criar a variação do anúncio no canal, é um caminho diferente. Você não pode montar um anúncio com todas as variações, você vai montar um anúncio com variações, que é um pouco diferente. Você vai ter cada um separado, certo? Outro ponto importante, arquivo, né? Formato de arquivo. Hoje em dia tem vários formatos de arquivo de imagem, mas nem todos são aceitos nos canais. Os mais comuns, JPEG, que é o padrão de câmera fotográfica, mais o PNG, que está errado aqui, é PNG, que é o fundo transparente, e o WebP, que é um formato utilizado aí para web também, tá? Foto, acho que você quer falar alguma coisa? Eu quero aproveitar aqui o seguinte, a Camila já fez uma pergunta que eu acho que você deve ter respondido aí também, falando a respeito disso agora mesmo. Ela pergunta assim, olha, quando o produto tem uma personalização de cor ou tecidos, por exemplo, podemos cadastrar esse produto? Como é que funciona nesse caminho? Que eu acho que você falou agora, né? Eu imagino que deva ser um caso assim, o produto, por exemplo, ele tem uma textura específica, né? Um acabamento diferente. Vamos supor aqui, qual que é o caso? Se é só um produto, ou só um tipo de textura, por exemplo, você cria um anúncio para ele e insere essa textura, não tem problema. Agora, vamos supor que seja um produto que tem 10 cores. Você não vai criar um anúncio no cadastro do produto e colocar as 10 cores ali na parte de fotos. Você não vai colocar as 10 fotos possíveis. Até porque, geralmente, você vai fazer o título utilizado. Né? Camiseta branca, da marca tal. Né? Você vai botar todas as cores ali naquele anúncio. Se ele tem variação, você vai montar um anúncio com variação, e aí você vai montar dentro das variações cada uma das cores. Porque daí a hora que o canal for fazer o match lá, criar um anúncio, ele vai dar a opção de você clicar nas variações e aí ver as diferenças. Mas não é você que vai criar um anúncio com tudo, senão vai dar problema. Então quer dizer, não é como uma loja tradicional minha, que eu cadastro o produto pai e coloco grade, né? Então a camisa eu tenho branca, vermelha, azul e verde. Nesse caso eu vou cadastrar cada produto vai ser uma unidade diferente aí. Exatamente. A menos que seja, em alguns marketplaces permitem operar esse modelo pai, né? Legal. Mas é preciso entender aí de cada canal. No geral, a gente recomenda que se faça assim, individualmente é mais fácil e evita a chance de você ter erro. Muito bem. Aproveitando aqui, Igor, só mais uma pergunta, né? Já que a gente está nesse assunto ainda de fotografia, falando assim, olha, e se a foto for ambientada, né?
por que seria pior do que uma foto com fundo branco? A pessoa não se identificou aqui. Pessoal, quem pergunta, é importante colocar, tá? O Simval colocou também ali em cima, eu já faço pergunta do Simval, mas tá ali. Então, e se a foto for ambientada, por que é pior do que pôr a foto com fundo branco? Perfeito, explico isso aqui já. Tem alguns produtos, eu vou falar na sequência, que eles podem sim estar ambientados. Mas por que no geral, você não pode colocar um produto ambientado? Um ponto importante aí, né? E a questão de direitos do consumidor, legislação e tudo mais, né? Vamos supor, por exemplo, que você quer vender um produto que é um abajur. Aí você quer fazer uma foto ambientada desse abajur, você coloca por exemplo, em cima do criado. E aí você faz uma foto ambientada e coloca esse abajur em cima do criado. O consumidor vai lá, ele vai ver a foto do abajur do criado, ele vai fazer a compra. E às vezes acontece, o consumidor pode se confundir, ele pode ter visto a foto do abajur do criado e achar que os dois vêm no mesmo dia. Quando na verdade não. Quando na verdade você só está vendendo uma abajur. E aí, como é que você resolve esse problema? Você gera um problema institucional para você. Você vai ter que provar isso para o consumidor depois, pode dar questão jurídica. Então esse é um dos pontos mais importantes. Assim, a foto ambientada, se não for um produto que exige isso, pode levar o consumidor a achar que tem mais de um produto naquela venda. E aí isso pode gerar um problema para a sua loja. Então um dos principais fatores é esse, a questão de segurança. Outro é a questão que a confusão que isso pode gerar. Às vezes você coloca um produto ambientado, o consumidor pode se confundir. Qual é o produto que está sendo vendido afinal? Às vezes é um produto muito específico, né? Que às vezes o nome não está muito claro. O consumidor vai lá e fala, tá, mas qual é o produto que está sendo vendido? O que eu vou receber exatamente aqui? Então é por esses fatores que fazem com que a foto ambientada não seja recomendada, exceto em casos específicos que eu vou falar agora. Mas se não estiver claro ainda, pode perguntar, interagir, que a gente segue respondendo. Dando sequência, né? Foto ambientada. Quais as categorias, por exemplo, que podem aceitar uma foto ambientada? Cama, mesa e banho. Todos os produtos de cama, mesa e banho que tenham fotos de qualidade podem estar ambientados, mas é importante que eles não tenham a questão da variação de cor, como a gente falou, né? E não tenham elementos gráficos, que é o que a gente já falou também, as montagens e tudo mais. Outros tipos de produto, casa e decoração. Alguns tipos podem, como eu falei, quadros, móveis, tapetes, cortinas. Nesse caso, o abajur talvez, nesse caso, não poderia. Tá? Tem alguns outros exemplos que talvez dê para colocar também. Né? Se você quer colocar, por exemplo, um produto, por exemplo, um suplemento alimentar, você pode colocar a tabela nutricional, é uma imagem que é possível. Se você quer montar, por exemplo, vender uma roupa de cama, aí você pode colocar a cama montada para fazer essa alimentação. A gente tem alguns exemplos aí que ajudam a deixar isso um pouco mais claro, né? Porque parece um pouco confuso, assim, são situações muito específicas, caso a caso, né? Vamos entender um pouquinho mais. Aqui tem dois exemplos de fotos ambientadas que, nesse caso, seria possível, dependendo do produto que você está vendendo, faz sentido você colocar essa aplicação, tá? Mas aqui também fica claro como pode haver aí essa confusão com o consumidor final. Do lado esquerdo, dos dois lados a gente tem aí produtos, no caso, a produto da medida esse quadro. Do lado esquerdo, você tem muito mais elementos aí que podem gerar uma confusão para esse consumidor. Então, você tem uma imagem, por exemplo, que você colocou o quadro que você está vendendo, mas tem a almofada, por exemplo, o sofá da sala, a almofada em cima do sofá e o vaso. Isso pode dar margem para confusão, o consumidor pode entender que está em todos aqueles produtos que você está vendo. E na verdade a gente sabe que não é, né? Isso pode gerar um problema para a loja. Então às vezes o ideal é você fazer uma ambientação mais neutra. Às vezes coloca, por exemplo, só a parede, o quadro e o sofá ali para ter uma referência, mas não mais que isso. Então a foto ambientada, ela não pode ser extremamente complexa também para não gerar um problema para o lojista. Outro ponto importante, fundo branco que eu falei, né? O fundo transparente. Há uma certa diferença, né? Às vezes o lojista acha que só colocar numa parede branca ou só usar aquele mini estúdio caseiro, por exemplo, que todo mundo adora, ou colocar em cima de uma folha sulfite, de uma cartolina, por exemplo, vai resolver o problema dele. Não vai. Tem que ser transparente, tem que pegar só o produto e ele se aplique a qualquer fundo branco depois, por causa da transparência. Aqui a gente tem um exemplo clássico, né? Tem dois produtos aqui, um que tem um fundo branco, o produto foi recortado, um está transparente, né? O produto foi recortado e está transparente, não aparece mais nada, só o produto. E o outro que está um fundo branco, fica um contraste estranho. O consumidor não consegue, às vezes, entender, não demonstra um ar profissional. Então, a transparência é um ponto muito importante. A foto tem que estar transparente e cortada só no produto. Tem sitezinhos hoje que permitem fazer isso automaticamente, tem ferramentas, é um recurso relativamente simples
para quem usa programas de edição de imagem, como, por exemplo, Photoshop. Então, não é um ponto muito complicado. Tá? Aqui mais um exemplo de produto sem fundo branco. Vejam como é a diferença, né, do fundo branco e do fundo transparente. O fundo transparente, a hora que você aplica em vários marketplaces, por exemplo, ele funciona muito melhor, ele dá um ar profissional, não dá aquela impressão de foto caseira. Aqui nesse caso a foto poderia até estar em melhor resolução, para estar perfeito esse cadastro. Outro ponto, imagem caseira, né? Às vezes o lojista vai lá, pega o produto na mão, pega um fundo ali meio neutro e faz a foto. Não, tem que estar importável, transparente, sem contexto nenhum. Não pode estar na mão de ninguém, não pode estar segurando. Tem que ser só o produto, não mais nada. E aqui mais um lembrete do elemento gráfico, né? Às vezes você quer colocar um texto-chave, uma palavra-chave ali complementando, não pode também, é só o produto. O catálogo, a criação do anúncio tem que ser só o produto, tem nesse fundo transparente. Bom, falamos de título, falamos de descrição, falamos de foto. Acaba aí? Não. A gente ainda tem a questão das categorias, né? As categorias, assim como a ficha técnica, são também uma forma do consumidor filtrar, chegar no seu produto e localizar. A gente tem um exemplo do celular, né, que está apresentado aqui, que é toda a sequência da categorização. Então, você abre a página inicial do site, você vai para a seção de celulares, você vai para a seção de smartphone, você entra numa marca específica, no modelo específico, numa linha específica e no modelo específico daquela linha. Essa é a jornada que permite ao consumidor navegar. E a categorização é o que ajuda o consumidor a achar o produto dentro dessa jornada. O que é importante lembrar aqui? Cada marketplace tem a sua árvore de categoria própria. Às vezes, uma categorização que você fez num canal não serve para os demais canais. Então, é importante ter essa distinção e entender como funciona cada categoria. O que acontece se você categorizar um produto errado? Você pegou um produto e botou numa categoria que não pertence àquele produto ou não está muito precisa. Você perde visibilidade. Se o consumidor filtrar aquele produto, ele não vai achar. Se o marketplace quer, por exemplo, fazer uma campanha de divulgação, uma newsletter, uma campanha paga, dar um destaque para esse produto, muitas vezes ele pode puxar essa campanha pela categoria. Todos os produtos daquela categoria vão receber destaque. Se o seu produto está categorizado errado, você vai perder esse destaque, não vai conseguir vender. Qual que é a melhor maneira de saber como que é uma categorização adequada, né? É buscar o produto que você está vendendo no próprio canal de venda. Acesse os marketplaces, 2, 3, procura aquele produto, veja uns 2, 3 anúncios e tente entender como que esse produto está categorizado. Faz sentido o meu item seguir essa mesma categorização? Então, ter essa visão ajuda. O processo de cadastro, o ideal é que o lojista não vá direto para o site fazer o cadastro, não vá direto na plataforma. Ele faça um esboço, abre o editor de texto, digita, testa, avalia as possibilidades e depois ele vai para a prática. Isso reduz muito a chance de erro dele. Então, a categorização é um ponto bem importante. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma plataforma, de um produto que está sendo cadastrado na plataforma do List, né? Essa é a tela de cadastro da plataforma do List, que a gente usou como referência. Aqui você insere o nome do produto e depois ali você põe a descrição. A gente tem um recurso de categorização automática e isso aqui a gente mostrou como exemplo para mostrar como varia em cada canal. Veja como cada marketplace aqui tem uma árvore de categorias completa e diferente. Algumas vão mais a fundo, outras são mais superficiais. Então, entender essas diferenças é o que faz a diferença para que esse produto se posicione bem em todos os canais, né? Porque senão, às vezes, o que acontece? O lojista colocou o produto dele em 10, 15 marketplaces, mas a performance não está sendo boa em algum específico. E aí o lojista pode querer pensar, poxa, por que eu não estou vendendo? Será que esse canal é ruim? Será que ele não está me entregando performance? Às vezes o erro está no detalhe desse. Será que a categorização foi completa? Será que ela seguiu o template daquele canal, o modelo? Esse é um ponto também, né? Às vezes alguns canais têm categorias, árvores de categoria mais rasas, 1, 2 categorias ali, você já se aprofundou e fechou. Outros não, outros vão bem a fundo. O exemplo do Mercado Livre, você tem 5, 6 níveis de categorização. Você precisa ir até o final nessa categorização, para não ter erro na publicação. Em alguns canais, assim como no List, hoje esse processo é automático, que torna um pouquinho mais fácil aí a categorização. Bom, falamos aí de todos esses itens, né? Outro ponto importante, dimensões do produto. Por que as dimensões são importantes? As dimensões vão definir o valor do frete. E hoje em dia a gente sabe que nenhum consumidor compra online sem olhar para o frete, né? O que é importante aqui? Saber diferenciar qual que é o tamanho do produto, qual que é o tamanho da embalagem, porque isso define o valor do frete e isso é o que responde às dúvidas do consumidor também. Às
Às vezes o consumidor quer comprar um produto que se encaixa só num determinado tamanho. Ele precisa ver o tamanho do produto, não o tamanho da embalagem. E isso precisa estar explícito no canal. Se você colocar um valor de produto igual ao valor das dimensões da embalagem, a hora que você embalar esse produto para postar, vai dar uma divergência. Isso pode impedir que você poste, por exemplo. Pode dar um prejuízo de frete nessa postagem, por exemplo. Então, entender isso é muito importante. Colocar as unidades de medida padrão. Se o canal aceita metros, coloca metros. Se aceita centímetros, coloca centímetros. Peso é a mesma coisa, gramas ou quilos. Tem que fazer a conversão se for preciso. Aqui também é uma regra geral, mas de maneira geral, existem alguns limites aí para você colocar as dimensões de um produto. A altura mínima tem que ser no mínimo 2 centímetros, a altura máxima no máximo é 1,05 m, 105 centímetros. A largura geralmente é 11 centímetros e 105 centímetros, o limite. O comprimento é 16 centímetros e o máximo é 105 centímetros. Mas é importante lembrar que você não pode ter um produto que tenha 105 por 105 por 105, porque aí você não vai conseguir postar nem enviar esse produto. A soma máxima das 3 medidas tem que ser no máximo 200 centímetros ou 2 metros. Então você pega o seu produto, embalou ele, quer saber se pode ser enviado ou não? Mede os 3 lados, soma. Se der mais que 2 metros, mais que 200 centímetros, você precisa mudar a embalagem ou você não vai conseguir vender esse produto nos principais canais, principalmente se você utilizar correios, tá? A gente sabe que tem opções aí transportadoras, outros tamanhos, mas varia muito, tá? Geralmente são para casos mais específicos. Além de olhar as dimensões, precisa olhar o peso máximo. Hoje, dificilmente você vai conseguir vender um produto aí maior de 30 kg no marketplace se você usar um operador logístico, por exemplo, padrão como Correios. Então, entender essas dimensões, entender os limites do seu operador logístico, entender as regras dos canais também vai impactar a conversão do seu produto, o frete e o resultado que você vai ter com aquele item, tá? Bom, esses são os fatores que cobrem, de maneira geral, um bom catálogo de produtos, um bom cadastro de produtos. Então, um bom título, uma boa descrição, boas fotos, produtos categorizados, produtos com ficha técnica, produtos com dados e dimensões bem precisos, tá? Mas o que é um ponto aí que complementa bem um cadastro bem feito? É o sortimento, né? O consumidor o lojista pode pensar aí, né? Poxa, mas dá trabalho montar o catálogo, tem que gastar tantas horas aqui, era para ser um processo simples, no meu e-commerce é tão simples, eu já tenho tudo feito, era só copiar e colar. Não, você precisa investir tempo, dedicar, porque é um investimento que se paga. O cadastro você faz ele bem feito uma vez só, você não se preocupa mais com ele e você vai ter um resultado em vendas. É visível a diferença, você vai se posicionar acima do seu concorrente. E o ideal é que você coloque todo o seu produto, por mais trabalhoso, todo o seu portfólio, por mais que seja trabalhoso criar esse catálogo de produtos, né? Cadastrar cada item individualmente, quanto mais produtos você colocar, mais chances são as suas de vender. Por quê? Às vezes, você consegue trabalhar vendas complementares, né? Ou upgrade de venda. São esses dois conceitinhos que a gente falou, que está aqui, né? Que é o cross-sell e o upsell. Cross-sell é a venda cruzada, né? Você está vendendo um celular, por exemplo, você tem a opção de vender a capinha, de vender o cartão de memória, de vender a película para esse mesmo celular. Se você cadastrar todos esses produtos no canal, um catálogo com um bom cadastro, um catálogo completo, pode ser que seu produto apareça aí no cross-sell como produto recomendado. Então, isso aumenta a sua chance de aumentar o ticket médio de vendas. E o upsell é quando você quer vender um produto mais sofisticado. Então, se você tem todo o seu portfólio, às vezes você ganha com um modelo específico de celular. O consumidor foi lá, achou aquele celular, mas ele decidiu que ele consegue pagar um pouquinho mais e que é um modelo mais robusto. Se você fez um catálogo bom, um cadastro bom para um item, mas não fez para outro, você perdeu a chance de ter o upsell. Outro item importante, né, a buy box. Alguns canais de venda trabalham com esse conceito de buy box, né, que é no qual tem vários lojistas vendendo o mesmo produto, mas só um deles vai receber o destaque, a visibilidade máxima, digamos assim, né. Em alguns canais, um dos critérios para o posicionamento do lojista do produto para a buy box é o portfólio. Quanto maior o portfólio, mais chance ele tem de conquistar a buy box. Então isso vai ajudar também nas conversões. E outro ponto é o seguinte, às vezes você tem um item específico, individual, que não está vendendo bem, às vezes você pode vender ele na forma de kit, por exemplo. Existem algumas implicações aí, né? Talvez você precise gerar um código de barra específico e tudo mais. Mas os kits podem ser uma boa forma de você ampliar o seu sortimento também, se o seu portfólio for muito restrito, por exemplo. Monta um kit, você consegue ampliar um pouco mais seu sortimento aí nos canais. Bom, criei meu cadastro, fiz meu catálogo, coloquei um sortimento grande, né? E veio para o canal. E agora? O que acontece? Me dediquei, fiz o catálogo, mas e agora?
Eu sento e espero? Bom, os canais de venda, eles têm hoje um fluxo, né, um rito aí de publicação. E tem um outro canal, que a publicação é instantânea, né, ou uma revisão muito rápida, assim, você colocou o seu produto ali, ele já foi pro ar. Mas a maioria dos canais tem um tempo de processamento, digamos assim. O que influencia esse fluxo de cadastro e publicação? O primeiro ponto é o código de barras. Se é um produto que já está vendido no canal, já tem um código de barras válido, às vezes você inserir no mesmo código de barras ali, ele já vai herdar aquele cadastro que já existe e só vai importar os seus dados de preço, estoque, por exemplo. E aí você vai ter uma publicação muito mais rápida. Agora, se você está colocando um produto novo, que ninguém vende ainda, está criando um anúncio do zero, aí existem algumas etapas que você precisa levar em conta. Que é o criado, por exemplo, se você enviou o produto para revisão, por exemplo, aqui no List a gente trabalha com revisão de catálogo. Ele pode estar em revisão antes de ser aprovado. Se você cometeu algum erro, esse produto volta para você, ele precisa estar em status de correção. E uma vez, às vezes, enviado para o canal, você precisa aguardar, que mesmo sendo enviado, leva um tempo para ser publicado. Tá? Uma boa forma de você saber se o produto foi publicado ou não é abrindo diretamente o site do canal e procurando pelo seu produto. Mas independente de seu produto ter sido publicado, o processo não acaba aí. Tá? É difícil você conseguir fazer grandes alterações no seu catálogo, no seu anúncio depois de publicado, mas você pode fazer algum ajuste, de repente atualizar os dados que você pode mudar, por exemplo, às vezes um dado de frete que você cadastrou, de dimensões, às vezes você conseguiu uma embalagem menor, por exemplo, vai lá e atualiza, isso você consegue mudar. Você quer trabalhar seu preço, vai lá e atualiza. Então existem algumas formas aí de você otimizar esse cadastro mesmo depois da publicação dele, certo? Bom, para dar umas dicas finais aí para o pessoal, né? O catálogo, a construção do catálogo, o cadastro de produtos é um processo que ele leva tempo e ele tem algumas etapas, tá? Requer muita pesquisa e dedicação do lojista. Bom primeiro passo é ver vários anúncios, pesquisa, abre os e-commerce, abre os marketplaces, clica nos anúncios, vê como estão os anúncios, vê como eles são escritos, veja anúncios dos lojistas de marketplace, não veja só os anúncios do canal. Como está escrito o texto, que tipo de informação tem, como estão as fotos, como elas estão ambientadas, é uma ficha técnica completa, esse anúncio está em destaque, está gerando vendas. Outro ponto importante, né? Esboça, antes de você abrir o site do canal ou da plataforma que você já sair fazendo o cadastro, escreve no editor de texto, revisa, lê com calma, revisa a gramática, isso é muito importante, né? Revisar a gramática, aí o português destrói a credibilidade do seu anúncio. Na maioria dos casos, o cadastro nem é aprovado, você não consegue publicar. Então faz essa análise, veja se a gramática está correta, revisa, de repente pede para alguém revisar esse produto também, pega alguma pessoa como eu citei que nem conhece o produto e fala o que você acha, faz sentido, você está conseguindo entender, a gramática está correta, você compraria esse produto com base nesses dados? Isso ajuda você a calibrar um pouquinho aí dessas informações, né, para fazer um cadastro aí que é campeão, que uma vez você enviar o produto, enviar esse anúncio, ele vai ser aprovado, vai ser publicado no canal, vai te gerar vendas recorrentes. Eu já estava aqui, acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar, né? Só queria lembrar que se você quiser também entender outros marketplaces, uma gestão centralizada, você pode fazer isso pelo List. Aqui no List a gente tem um diferencial, os anúncios são revisados, então você conta com apoio para não errar nesse cadastro. Tem aqueles recursos ali que ajudam a prever as categorias também. E como eu falei, se você viu esse webinar quer participar, quer vender pelo List, a gente tem um descontinho exclusivo aí para você. É só acessar esse endereço aqui, bit.ly/com/e/list. Você consegue 10% de desconto aí na contratação do nosso plano anual. Mas é mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Eu acho que agora a gente pode abrir aí, o pessoal deve ter algumas dúvidas, a gente pode interagir um pouquinho, responder, né, Maurício? Se você quiser complementar com algumas também aí, estamos à disposição. Bora, vamos lá. Muito bom mesmo, hein, Igor? Baita aula aí, obrigado, né, já de antemão. E tem algumas dúvidas que eu fui segurando aqui também, né, para não atrapalhar o seu raciocínio aí. Simval fez uma pergunta que você tocou no assunto aí também, mas acho que vale a pena discorrer. E o Anderson também, lá embaixo, fez uma outra pergunta que casa. Então vamos lá. Cadê a pergunta do Simval aqui? Preciso ter código de barra para vender? E o Anderson foi lá e perguntou o seguinte: olha, os produtos precisam ter um código, né, o GTIN. Acho que é isso, pois já tentei e me solicitaram isso. E como eu sou fabricante de sapatos, eu não tenho esse código, como é que eu posso fazer? Perfeito, ótimas perguntas. Isso é bem comum, é uma dúvida muito comum. Tá? Existem canais
que já aceitam a venda sem código de barras, tá? No geral, eu recomendo que você trabalhe sim com código de barras, porque isso vai facilitar o seu controle, vai facilitar a gestão, tá? E muitos canais ainda fazem o match, né? Às vezes você enviou um anúncio, por exemplo, o que é esse match que eu falei? Às vezes você criou um anúncio de um produto que já está lá no canal, já tem um anúncio criado. Você não precisa, o canal não precisa rever o seu anúncio e importar, porque aquele anúncio já foi revisado, já foi publicado. Como é que o canal faz esse match? Você cadastra o código de barras, o canal vai olhar esse código de barras, vai conferir se bate com os dados que ele tem lá, vai conferir se bate com o anúncio que está publicado, e ele vai simplesmente incorporar os dados seu de catálogo, preço, estoque, valor de frete e tudo mais. Ele não vai importar os dados de anúncio, de foto, nem nada, porque já tem um anúncio criado, aprovado, revisado, não precisa fazer esse trabalho 2 vezes. De maneira geral, esse match é feito pelo código de barras. Então, assim, respondendo a primeira pergunta, você pode vender sem código de barras em alguns canais, tá? De maneira geral, a tendência é que você performe melhor se tiver o código de barras, né? Aí, citando o exemplo do nosso colega de calçados, não emito o código de barras, o que eu faço? Hoje em dia, você pode comprar novos códigos de barras para o seu produto e só existe um órgão no Brasil que é autorizado a vender o código de barras, que é a GS1, né? O código de barras ele é um padrão internacional, então é uma entidade que controla essa geração, para ninguém sair gerando códigos aleatoriamente. A ideia é que tem um padrão. A ideia é que esse produto, independente da região geográfica que está vendendo no norte do Brasil, no sul, o código de barras é o mesmo para esse produto, para facilitar a gestão de estoque, controle, inventário e tudo mais. Essa padronização é feita por essa instituição, que é a GS1, e ela trabalha com a venda de códigos de barra, tá? Como é que funciona o processo? Quem quiser acessar o blog do List, depois o blog Universo Marketplace, lá tem o passo a passo, mas basicamente você vai até a GS1, cria uma conta com eles, você paga uma taxa, e aí você cadastra o seu produto no sistema da GS1, você tem lá uma quantidade definida de código de barra que você pode gerar, tá? E aí depois que você faz esse cadastro, você recebe um código e sobe esse produto no canal, tá? Que a gente recomenda? Código de barra você só vai usar para produtos que o produto não tem código de barra, né? No caso do calçado, que o nosso colega é fabricante, sim, ele vai precisar gerar o código de barras dele, então ele vai precisar provavelmente acionar a GS1, fazer essa contratação de código de barras e gerar o código para ele, tá certo? Muito bem, muito bem. Tem mais uma dúvida aqui que é o seguinte, ó. A pessoa não se identificou, mas vamos lá. Devemos seguir o padrão do fabricante ou criar um padrão nosso para cadastrar os produtos? Essa é uma ótima pergunta, assim, porque isso aí às vezes coloca o lojista entre a cruz e a espada, né? Bom, o fabricante fez a descrição do produto, né? Então ele sabe tudo sobre o produto. Em tese, tudo que está ali está certo, é preciso e tudo mais. Mas vamos lembrar daquele exemplo que eu mostrei no começo lá, do Google Trends, do jogo de panela e conjunto de panela, né? Será que o que o fabricante escreveu é o que os consumidores buscam? Será que é um termo cotidiano que as pessoas vão entender? Então, assim, o ideal é você buscar um meio termo entre a linguagem própria e o que o fabricante informa. Por quê? Se você fizer tudo à sua maneira, talvez não seja aquilo que o consumidor está buscando, né? Talvez seja coloquial demais, talvez seja pouco preciso e tudo mais. Se você for, às vezes, seguir muito a risco o fabricante, às vezes pode ser muito técnico. E isso pode prejudicar, no final das contas, até mesmo o seu SEO, né? Que é o seu posicionamento aí nos buscadores, né? Então, o que você tem que pensar? Essa ficha do fabricante aqui, ela dá todos os detalhes, ela é muito técnica, ela é facilmente compreensível, ela corresponde a uma busca que os consumidores fariam. E aí, com base nisso, você ajusta. O ideal é que você se baseie nos dados do fabricante, porque são os dados corretos, mas crie uma linguagem que o seu público consumidor vai entender. Muito bem. Beleza. Mais uma dúvida aqui, ó, né? Caminhando para o nosso final já. Natália pergunta assim, você estava falando sobre categorias, né? Categorização de produtos. E ela, né, comentou o seguinte, olha, mas não dá para deixar todos os produtos em categorias corretas. Alocar o produto em categorias parecidas tem algum problema? Não entendi exatamente qual que é o contexto dessa categoria dela. Eu imagino que talvez ela esteja um pouco dúbio, assim, né? Às vezes, talvez ela fique na dúvida, esse produto se encaixa na categoria tal ou na categoria tal. Nesses casos, se você está trabalhando com vários marketplaces, o ideal é que você acesse
cada um deles e pega alguma referência de outros produtos que estão lá e entenda como que, na média, a maioria dos produtos que estão lá dentro desse segmento que você está vendendo, por exemplo, assim, vamos usar o exemplo que a gente está vendendo shampoo, para ser mais fácil de entender, né? Vamos supor que tem algum tipo de ambiguidade ali na categorização de shampoo. O que você faz? Você acessa os canais que você quer vender, procura por shampoo lá, abre alguns anúncios de shampoo e começa a entender como que está a árvore de categorias na média para aquele shampoo. E aí você se baseia nisso para criar o seu, tá? De maneira geral, os canais que criam árvores de categoria, eles estão sempre mexendo nela, é sempre atualizado com constância, para que isso não aconteça, para que seja preciso. Mas se você tiver essa dúvida, o ideal é que você localize pela média dos outros produtos que estão publicados lá. Muito bem. E mais uma última pergunta, que é o seguinte, ó. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Tomar uma água. Tá ótimo, ó. Mais duas perguntinhas aqui, viu, Igor? Que aí a gente já finaliza, tá? Por conta também do nosso tempo. Primeiro, assim, na plataforma Olist, os atributos e filtros integram 100% corretos? Esse é um ponto importante, tá? A questão da integração aí, eu imagino que talvez tenha confundido um pouquinho o conceito. O Olist hoje ele não é um integrador, tá? Ele é uma ferramenta de gestão e performance nos marketplaces. Então você não consegue, por exemplo, abrir lá o dado do seu e-commerce, importar simplesmente o catálogo, puxar os dados e jogar. Você vai ter que cadastrar o seu produto ali, você vai ter que inserir, criar um novo cadastro de produtos, tá? Se você colocar ali a ficha técnica, todos os atributos, o Olist, a plataforma do Olist, ela está conectada com os marketplaces e sim, se você colocar ali todos os atributos, ele vai direcionar esses atributos para o marketplace. Essa importação vai dar certo. Então, a integração aí do Olist com o marketplace, ela funciona redondinha, você consegue subir sim esses atributos para o canal. Você não consegue trazer de uma base externa, por exemplo, via integração direta do seu site, por exemplo, da sua plataforma, para o catálogo do Olist. Aí você não consegue. Tá. E, bom, a última pergunta, tem uma galera colocando mais aqui, mas, pessoal, a gente não vai ter muito mais tempo, tá? O Carlos pergunta aqui o seguinte, só deixa eu encontrar. Bom, pergunta interessante, ó. Errei o cadastro ao enviar o produto para o Marketplace. Como é que eu faço para corrigir? Pergunta bem importante também, isso às vezes acontece. Hoje, os canais contam com revisão dos anúncios. Se você vender pelo Olist, você vai ter uma dupla revisão. O Olist vai revisar e o canal vai revisar também. Mesmo se você não vender pelo Olist, você vai conseguir uma revisão aí desse produto. O canal vai revisar o seu anúncio antes de comprar. Vamos supor que é uma coisa muito específica, assim, às vezes uma palavra, um pequeno lapso gramatical ali, faltou um plural, alguma coisa assim, o produto foi publicado. Não é um processo instantâneo, assim, tá? Você não consegue simplesmente abrir o anúncio lá no canal, clicar, por exemplo, no Marketplace, editar, fazer uma correção e publicar. Você não consegue. O anúncio está publicado, ele está publicado. Mas vamos supor que é um erro, precisa ser corrigido e tudo mais. Aí você precisa abrir um chamado nesse Marketplace e pedir a correção, na média, tá? Se é um perfil de Marketplace mais de anúncio, que você é o dono do anúncio, você faz toda a gestão ali, talvez você consiga atualizar. Mas, no geral, aí você vai precisar abrir um chamado para o canal e pedir uma revisão. Por isso que a gente frisa muito que o cadastro bem feito é feito uma vez só. Se você errar, daí fica mais difícil mudar depois. Você não pode partir dessa premissa, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, vou publicar, depois a gente dá um jeito. Não. Você não vai conseguir publicar, não vai ser aprovado. Se você, por alguma razão, conseguir ser aprovado, dificilmente você vai conseguir mudar ele depois. Tem que pensar, tem que planejar, né? A palavra-chave aí é planejamento. Totalmente, planejamento e preparação. Muito bem. Pessoal, então vamos lá. Olha, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente vai precisar, né? Já chegamos aqui no nosso tempo limite. Quero agradecer mais uma vez ao Igor e falar aqui na ComSchool. Pessoal, a gente tem um curso, né, específico para quem quiser saber um pouquinho mais de Marketplace, né? Então, um curso chamado Gestão de Marketplace, né? Então, a próxima turma começa aqui, ó, no dia 16, né? Dia 16 de março e 23 de março, né? São turmas aqui aos sábados, certo? E também tem dia 30 de março, né? Das 9 às 13. Tem alguns sábados aí para você aproveitar. Tem bastante coisa bem interessante nesse curso. A gente fala sobre esses e outros temas bem bacanas. Para esse curso e outros aqui da ComSchool, a gente tem, como eu comentei lá no começo, uma condição especial, 25% de desconto até o dia 28/1. Vai dar aqui, quer ver? Ó?
na segunda-feira que vem. Então, 25% de desconto até o dia 28/1 para todos os cursos da ComSchool, exceto as videoaulas, certo? Bom, Igor, mais uma vez quero agradecer, né, a você aí a participação, né? Foi muito rico o conteúdo que você trouxe e deixar também um recado para a galera que estava aqui perguntando se a gente vai disponibilizar, né, essa gravação depois. Pessoal, sim, a gente vai disponibilizar essa gravação lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/ComSchoolBR, tá? Então a gente disponibiliza esse material para vocês conseguirem ver aí quantas vezes quiserem. E também tem lá o link, né, que o Igor disponibilizou, né, Igor? bit.ly/ComSchool-e-olist. Isso, exatamente. Até mandei ali no chat pro pessoal. Lembrando que o Olist é uma plataforma de gestão e performance dentro dos marketplaces, né? A gente já é a maior loja de departamentos dos marketplaces brasileiros. Então, você consegue vender em mais de 10 canais, contando com a visibilidade e reputação da plataforma do Olist, e com uma série de recursos que vão te deixar competitivo lá dentro, né? Então, tem inteligência de preço, a gente ajuda você a, de repente, participar de campanhas, tem essa revisão de catálogo. A gente quer que você entre no marketplace, seja competitivo, e aí a loja Olist ajuda você a fazer isso. Essa condição vale só para quem fechar agora em janeiro. Quem viu aqui pelo webinar da ComSchool, acesse esse link aí. Estamos à disposição, para mim foi um prazer também, estamos à disposição. Quem quiser saber mais sobre Marketplace, também tem nosso canal no YouTube, tem o blog Universo Marketplace, com um monte de informação e material bem útil aí, para quem quer entender tudo sobre o Marketplace. Estamos à disposição e espero que seja o primeiro de muitos aí, webinars e parcerias. Aliás, ótimos canais, né? O YouTube e o blog que vocês mantêm hoje tem muitos bons conteúdos. Eu sou leitor assíduo, por sinal. E só um recado final, gente, eu acabei falando do detalhe da ComSchool, mas não dei os dados, né? Então, olha só, telefone 4766-9000, a gente tem uma equipe comercial aqui esperando, né? Então, 4766-9000 ou contato@comschool.com.br, certo? Bom, Igor, muito obrigado, a gente se vê numa próxima. Show de bola, foi um prazer, estamos à disposição. Um abraço para todo mundo aí, espero que tenha sido útil. Tchau. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.